animal chega doente num consultório veterinário e a pessoa fala assim, doutor, eu vim trazer meu animal aqui porque ele está doente. Hoje mesmo eu falei isso para uma cliente. Ela falou assim, olha, o cachorro não está conseguindo andar, está com uma dificuldade nos membros posteriores e tudo mais. Eu falei, ótimo, vamos ver o que está acontecendo na família. Mas como que está acontecendo na família? Acontecendo como? Eu falei, não, eu é que pergunto. O que aconteceu diferente na sua família nos últimos tempos, né? O que aconteceu diferente? E aí ela começa a contar, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, será que é isso, será que é aquilo? Aí eu fui demitida, meu marido teve um problema de saúde, eu reformei a casa, eu fiz uma viagem longa. E na medida que a pessoa vai falando, eu vou relacionando o problema do animal com os conflitos que ocorreram. E o que são conflitos? A palavra conflito vem da nova medicina germânica. O que é a nova medicina germânica? É uma ciência desenvolvida por um alemão chamado Dr. Hammer. Hammer era médico, ele é falecido. Faleceu não há muito tempo. Ele era médico oncologista e ele tratava, obviamente, por ser oncologista, de pacientes oncológicos, pacientes com câncer. E ele mesmo foi vítima do câncer. Ele teve um câncer de testículo quando, 3 meses depois que o filho dele faleceu por conta de um tiro acidental. Depois que o filho faleceu, alguns meses depois, como eu disse, 3 meses, a mulher dele adoeceu de câncer de ovário e ele fez um câncer de testículo. Ele ficou bom, recuperou, fez tratamento e ok. A esposa dele faleceu. E aí, como ele era médico, ele ficou muito intrigado com a situação de ter perdido o filho e, ao mesmo tempo, alguns meses depois, ter desenvolvido um câncer de testículo e a mulher de ovário. Ou seja, o que aconteceu? Será que existe relação entre essa doença e a perda do meu filho? E baseado nessa ideia, ele foi estudar, né, e viu que havia. E ele criou, dessa forma, a nova medicina germânica. Pois bem, o que nós fazemos? Qual que é o meu trabalho? Entender o conflito que o tutor ou mesmo o animal teve nos últimos tempos, pode ser aí 2, 3, 4, 5 meses, como pode ser semana passada, 15 dias atrás, vai depender muito do quadro que o animal está apresentando. Quadros mais agudos, parece que existem conflitos mais próximos, quadros mais crônicos, parece ter conflitos mais antigos, mas não importa, o que importa é eu conversar com o cliente, perguntar sobre os conflitos que ele teve ultimamente e relacionar uma coisa com a outra. Por exemplo, todos os conflitos ligados ao aparelho locomotor, ossos, músculos, nervos, tendões, estão relacionados a conflitos de autodesvalorização. Você pega, por exemplo, conflito na região da coluna cervical, está relacionado com autodesvalorização intelectual. Alguém pode falar assim, mas espera aí, o cachorro não tem isso. E eu respondo, não tem mesmo. Mas não é o animal que teve o conflito só. Ele pode ter tido conflito também. Mas o tutor também teve o conflito. E o tutor passa esse conflito que ele teve para o animal. E dessa forma, o animal adoece diante de um conflito que muitas vezes não é dele. E alguém pode falar assim, mas puxa vida, como isso é possível? No curso de terapia na família, no curso de terapia das famílias, né, terapia sistêmica, que começa agora quinta-feira, eu falo de um autor chamado Rupert Sheldrake. Esse autor é um cientista de Harvard, onde ele criou uma teoria chamada ressonância mórfica. É através da ressonância mórfica, ou seja, do conflito que o tutor teve, que acaba passando para o animal. Na verdade, de uma forma muito mais simples, a gente pode relacionar a mãe com o filho, por exemplo. Então, a mãe, com um filho que eu digo em tenra idade, um filho jovem, 2, 3, 4 anos.
porque depois, obviamente, a criança cresce, fica um adolescente e passa a se identificar menos com a sua mãe ou com o seu pai. Mas em tenra idade, tudo que a mãe passa, tudo que o pai passa, especialmente a mãe, acaba passando para a criança absorve, né? Então, tem uma terapeuta familiar chamada Laura Gutman, que diz uma coisa que é muito interessante. Ela diz, o filho, ele vai chorar o silêncio da mãe. Então, o que acontece? Muitas vezes, a criança está apresentando um sintoma que não é dela. Por que eu gosto muito dessa frase? Porque eu entendo aí o consultório veterinário, o meu consultório veterinário. Por quê? As pessoas me trazem os animais com problema, mas eu vejo que os problemas dos animais, os problemas de saúde, os sintomas dos animais, não são deles, são dos tutores. É da tutora, é o do tutor. Conflitos que as pessoas vivem no dia a dia acabam passando para o animal. Então, como eu disse, esse cachorro que eu atendi hoje, ele estava com um problema articular, né? Eu solicitei um raio-x, eu não sei exatamente qual era, mas ele estava com dificuldade de locomoção. Um paciente no seu adiantado da idade, tudo indica ali uma patologia em coluna, alguma coisa nesse sentido. Apesar do sintoma, apesar do adiantado da idade, né, que alguém poderia falar assim, mas é óbvio que ele vai ter problema de coluna com adiantado da idade. Eu digo, não é óbvio. Eu vejo um monte de cachorro idoso que não tem problema de coluna, que faz outros problemas. Por exemplo, o câncer, faz diabetes, faz outras questões. E esse animal estava ali com uma questão ortopédica. Perguntei para a tutora, há alguma questão de autodesvalorização que você está passando? Sim. Ok, então fechou. Essa é a nova medicina germânica. É entender o que o animal está passando através de um conflito que o próprio animal pode ter passado, né, há uns dias, há umas semanas, há um mês atrás, como o seu tutor. E uma vez identificado isso, ótimo, aí eu vou tratar. Mas eu vou tratar como? Se a questão é do tutor, que é o caso na grande maioria das vezes, só de eu informar para esse tutor que ele está vivendo um conflito de autodesvalorização, pronto, ele já olhou para isso. Olhando para isso, ele já resolve a questão de alguma forma. Por quê? Porque o sintoma, a doença, segundo Bert Hellinger, segundo a visão sistêmica, ela está ligada a uma exclusão do sistema familiar. Ela está ligada a um excluído. E como tal, uma vez que você joga luz a esse excluído, o sintoma tende a diminuir. A doença tende a ser minimizada, porque você está olhando para aquilo que você não olhava. O sintoma na vida da gente, a doença na vida da gente, é só para que a gente olhe em direção a ela. Mas o que ela significa? Bom, aí é uma outra história. Aí é um trabalho profissional. E esse trabalho eu ensino no curso de terapia da família multiespécie ou no curso de constelação familiar multiespécie, que começa agora em outubro. O importante é que você entenda o seguinte, o problema que o seu animal está tendo não é dele, exclusivamente não é, ele é teu, parte é teu. E o que você pode fazer pelo seu animal? Além de procurar veterinário, comprar medicamento, fazer exames, você pode olhar para você. Olhando para você, você vai dar luz ao que estava escondido. Eu costumo dizer que a constelação familiar e a nova medicina germânica, ela mostra o que está oculto. Sabe o ponto cego do espelho? Que é aquele ponto em que você olha no retrovisor do carro, não vê, mas de repente olha de novo, aí você vê uma moto ou um carro que está próximo. Então, esse é o ponto cego do espelho. O que está oculto tem que ser olhado. E como a gente descobre o que está oculto? Através de um atendimento relacionado com a visão sistêmica, com a nova medicina germânica, com a psicanálise clínica que eu uso na veterinária. Então, se o seu animal tem algum problema, não olhe só para ele. É óbvio, olhe para o problema, procure um veterinário quanto antes, faça o tratamento convencional, não há nenhum problema nisso. A questão é que não fique só no tratamento convencional, porque você vai ficar frustrada muitas vezes, especialmente da doença crônica. Então, essa cliente que foi hoje no consultório, que eu acabei de atender um pouco antes do almoço,
Ela falou, olha, já estou fazendo tratamento e não está tendo resultado. E o colega estava certo no diagnóstico, estava certo no tratamento dele, está tudo certo. A questão é que tratar exclusivamente do animal é não resolver o problema, porque o problema não está no animal. Isso é que é importante que as pessoas saibam. E agora, pessoal, eu falo isso relacionado à medicina veterinária, que é minha área. Mas esse olhar é um olhar novo, é um olhar do século XXI em qualquer área. Medicina humana, odontologia, fisioterapia, fonoaudiologia, engenharia, né? Docência. O olhar sistêmico, ele muda realidades, tá? É óbvio que eu falo muito de saúde porque eu sou da área clínica e é por isso que eu associo várias técnicas de tratamento. Por exemplo, homeopatia, psicanálise, constelação familiar e nova medicina germânica. E com isso, com todos esses olhares, eu consigo entender o que está acontecendo com o animal. Eu até brinco nas lives, nas aulas que eu dou, que tudo é uma questão de óculos. Então, por exemplo, eu estou olhando, eu estou no meu consultório, o cachorro está com uma doença, está com um problema. Eu posso olhar com óculos da homeopatia. Imaginem vocês que eu mudei de óculos. Eu posso olhar com o olhar da psicanálise clínica freudiana, especialmente através do conceito de identificação. Os animais se identificam com seus tutores, da mesma forma que os filhos se identificam com os pais. Eu posso agora trocar de óculos e olhar com a visão sistêmica, a visão de Bert Hellinger, a visão das constelações familiares, a visão da aplicação das 3 leis do amor de Bert Hellinger, que são hierarquia, equilíbrio de troca e pertencimento. E por último, eu posso trocar de óculos, né? Imaginem vocês que eu troquei de óculos, um outro formato, uma nova configuração, e eu passo a olhar eu passo olhar a questão com a nova medicina germânica do Dr. Hammer e as 5 leis biológicas que são a base da nova medicina germânica. E associar o conflito que o tutor teve, né, com a doença do animal. Vibe Mundial.